Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos, estou aqui para fazer mais um vídeo para este canal. Antes de eu dar continuidade, convido você para se inscrever, deixar aí seu like, seus comentários, compartilhar este vídeo. Caso desejar, hoje eu quero estar aqui comentando respectivamente sobre um texto bíblico que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 3, versículo 6, sobre a seguinte questão: a tradução salvação de Deus está errada? Sobre isso que estaremos vendo nesta ocasião. Algumas pessoas têm se perguntado se a tradução a salvação de Deus, que está contido no texto de Lucas, capítulo 3, versículo 6, está errada, visto que aparentemente este texto faz entender que quem vai ser salvo é Deus. Deus, no caso, seria o alvo da salvação. E segundo isso, alguns têm entendido como traduções, por exemplo, como a NVI 2023, que diz: todas as pessoas verão a salvação de Deus. É uma tradução um tanto quanto que problemática. Já em contrapartida, a versão bíblica da NAA, que diz: e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. É uma tradução mais coerente e sensata. Haja visto que a NVI está errada, é a salvação de Deus ali que o povo vai ver? Deus é quem vai ser salvo? São perguntas que se levantam. Já a tradução da NAA, que diz que a salvação vem dele, é a tradução mais viável e mais coerente e sensata? Bem, a resposta é não. As duas estão corretas. A questão apenas está que a NVI traz uma tradução mais literal, como está no grego. Já a NAA transmite o sentido do texto de forma mais clara, para ficar melhor para o entendimento do leitor. Mas já logo mais eu estarei compartilhando com vocês algumas informações de forma mais explicativa e minuciosa, para que fique mais elucidativa e mais clara esta questão. O texto do Novo Testamento, interlinear analítico grego-português, por exemplo, traz a leitura na tradução para o português: e verá toda a carne a salvação do Deus. Mas mais abaixo, na parte sublinhada, vocês podem observar que também propõe a tradução que vem de Deus. Notem que as duas formas são possíveis. O motivo de se traduzir como que vem de Deus é devido que a expressão tuteu, do Deus, está no caso genitivo. E esse genitivo aí, do ponto de vista gramatical, permite essa tradução, sem precisar acrescentar nada no texto grego. Vamos ver mais sobre isso ainda neste momento. A chave linguística do Novo Testamento grego diz o seguinte sobre a expressão teu, Deus. Diz que ali nós temos um genitivo de autoria, ou seja, Deus é o autor e o originador da salvação. Então, aqui nós já podemos ter um ponto de vista mais amplo, mostrando que, de fato, Deus não é o alvo da salvação, mas ele é o originador da salvação. Por isso que eu digo que, mesmo traduzindo como a salvação de Deus, de uma forma mais literal, ela está correta, visto que quando nós observamos do ponto de vista sintático e gramatical, tudo já começa a ficar mais esclarecido. Ainda comentando sobre o genitivo de autoria, que é o caso aí, no caso da expressão tuteu, né, do Deus, na gramática grega do Novo Testamento, de Ishi e Siembental, eles comentam o seguinte, dizendo sobre esse genitivo, que é um genitivo originador ou possuidor. O originador ou origem do referente substantivo principal, expressão, superordenado, um tipo de domínio possível, indicado pelo genitivo de apêndices. Neste caso, pode-se falar de genitivo originador, genitivo de autoria. Ele serve como um modificador atributivo. Então, eles trazem essas notas e esse esclarecimento sobre o genitivo de autoria. Bem, pessoal, conforme vocês podem observar aí nesta última imagem, nós temos o texto grego de Lucas 3:6, nós temos aí o texto todo em grego,
né? E a partir deste momento eu quero estar trazendo aqui algumas observações do ponto de vista gramatical e sintático sobre a estrutura deste texto. É claro, focalizando principalmente na expressão tuteu, que é o alvo principal do assunto deste vídeo. Nós temos na leitura deste texto grego aí de Lucas 3,6, que nos diz assim: Caio psetai, passa sarx, to soterium, tuteu. Este texto aí, a estrutura dele inicia com uma conjunção kai, e, que é uma conjunção aditiva, ligando esta frase ao contexto anterior. A sua função é coordenativa, adicionando uma ideia complementar à sentença. Em seguida, nós temos opsetai, verbo na voz do futuro do indicativo ativo, terceira pessoa do singular, do verbo oral, ver. Este verbo é o verbo principal da oração, que rege e tem como objeto direto a expressão to soterium, a salvação, ao qual tem uma seta aí apontando para ele, conforme vocês podem observar. E está aí sublinhado de verde claro, igual o verbo. Este objeto direto aí é formado por artigo definido, mais o substantivo, no caso acusativo neutro singular, significando a salvação. Este objeto direto aí recebe a ação do verbo ver. O sujeito dessa construção aí no grego é passa sarx, formado por um adjetivo feminino singular nominativo concordando com sarx, que é um substantivo feminino singular, formando aí o sujeito do texto, que é a expressão toda a carne, ou também pode ser traduzido como todos os seres humanos. Essa expressão aí está sublinhada de roxo aí no texto grego. E por fim, nós temos aí o complemento, né? Tuteu, o objeto direto do texto. Ou melhor dizendo, o complemento do texto, né? Que está aí no genitivo, que é o foco central do assunto, né? Este complemento aí é formado por artigo definido masculino singular, seguido de um substantivo genitivo masculino singular, traduzido como de Deus. Este complemento está no genitivo de autoria, como é chamado, né? E esse genitivo aí também indica que essa salvação pertence ou provém de Deus, né? Pelo fato de ser um genitivo de autoria. Aqui, então, não implica que Deus é o alvo da salvação, mas antes ele é o autor dela. Por isso não carece acrescentar nada no texto, nenhuma preposição, nem nada no texto grego, visto que esse genitivo aí carrega em si a ideia de uma forma implícita, que Deus é o originador da salvação. Por esse motivo, algumas traduções, como a EMAA, colocam de forma explícita para o leitor entender que a salvação provém de Deus, né? Que a salvação vem de Deus. Mas nem por esse motivo, a forma mais literal como a NVI faz, a salvação de Deus está equivocada. Ambas estão corretas. Tudo basta se entender do ponto de vista gramatical e sintático. E quero deixar claro aqui e reforçar, né, que a expressão tuteu não é objeto direto, mas é o complemento da estrutura deste texto grego. Então, pessoal, o que eu tinha para compartilhar com vocês nesta ocasião era isso. Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo.